Vamos lá, pessoal, vem comigo para mais uma etapa do nosso projeto Reforma Baixo Custo da Blazer. Essa Blazer eu achei no Marketplace por R$ 6.000 e essa parte da grade quebrada tá muito feia. Então vamos fazer o reparo. Primeiro passo é tirar a grade, são dois parafusos 7 mm em cima e na parte de baixo da grade são os grampinhos que prendem na estrutura. Porém, a minha grade já estava quebrada, toda quebrada, então tinha duas abraçadeiras de plástico ali, o famoso enforca-gato. Eu tive que tirar a seta, ela é de encaixe, mas tinha um parafuso soberbo segurando que eu tive que tirar também. E vim com um alicate de corte, cortando os dois enforca-gato, um de cada lado. Tá, o material usado foi uma chave de fenda, uma chave 7 mm e um alicate de corte. E consegui tirar a grade fora do local. Os materiais utilizados para o remendo vai ser uma chave fenda, uma chave Phillips, um alicate de corte, uma lima e um pedaço de fio de cobre, papel e lapiseira. Primeiro passo, coloca o papel sobre a área danificada para fazer um decalque. Coloca a lapiseira de lado, vou passando o grafite da lapiseira e vai marcar onde está a quina da parte quebrada. Faz isso por toda a extensão do papel. O local onde não tem mais estrutura, como podem ver a última parte ali de cima, deixei um espaço sobrando para eu fazer a modelagem no final. Segundo passo, você vai cortando o papel exatamente em cima da área que foi decalcada, que foi marcada. Próxima etapa é passar o desenho do papel para a peça plástica. Corta a parte que ficou excedente e molda o papel sobre a peça para ver onde vamos fazer o vinco. Nessa etapa, a gente desenha exatamente o papel em cima da peça plástica. Essa peça plástica é uma peça ABS, que é o mesmo material da grade. Então você vai passando ali na lateral do papel. Não precisa se preocupar em ficar muito exato, porque dá para ajustar depois, dá para, na hora da solda e fazer a fusão. É até interessante ter um pouco de sobra de material. E aí mostrando para vocês que está marcado na peça. Essa peça eu encontrei no chão, pela cidade aí, alguns cruzamentos, alguns carros batem. E às vezes fica um pedaço de plástico e foi exatamente o tamanho que eu estava precisando. Foi uma coincidência muito boa. Mas você pode encontrar também um ferro velho da sua cidade e pegar uma peça velha que você tirou do carro e cortar um pedaço. Isso é muito importante para quem bateu o para-choque, bateu o retrovisor, que fez um trincado, você consegue recuperar em baixo custo até você comprar uma nova, ou se você gostar do resultado, deixar como ficou. E aí você vai cortando com alicate de corte, bem em cima de onde marcou na peça. Não, como eu falei, não precisa ser exatamente em cima da linha, não se preocupe com isso, porque na hora da solda vai misturar o material e aí você percorre fazendo esse corte por toda a lateral da peça, até ficar no mesmo formato do molde de papel. Terminando o corte, medir na grade, vamos medir na parte que está faltando na grade para ver se ficou exatamente igual, se precisa fazer algum ajuste. Como a peça é plana e a grade é curva, eu vou esquentar um pouco no fogo, né? É importante não deixar a peça muito próxima ao fogo, porque pode queimar a peça. E vou moldando no formato que eu preciso. Ali eu fiz o acabamento de cima, que está faltando na peça, e vou curvando a peça para ela ficar no mesmo formato da grade. Continuo esquentando de longe para não queimar a peça e vou moldando na grade para ficar no mesmo formato. Ali você pode ver que sobrou, como eu falei antes, sobrou um pedaço por cima, ela ficou um pouco maior, mas eu já fiz de propósito para ter material para fusão, porque senão na hora de fazer a fusão dá para fazer, mas fica com pouco material. Eu não gosto de fazer desse jeito. Mas funciona de qualquer jeito. Com ela do mesmo tamanho, ela maior, ela menor, você consegue ir moldando. E aí fazendo os pequenos ajustes, tirando um pouco de material para ela encaixar melhor. Coloco duas chaves de fenda sobre a chama do fogão. E aí eu tive uma surpresinha. Eu achei que essa peça era plástico preto, mas ela estava envelopada. E por baixo ela é pintada de verde. É até melhor, achei até melhor porque a grade também é pintada. Então esse pedaço da peça já está com preparação de pintura, já está mais fácil. Então foi até bom que a ferramenta ficou esquentando nesse período de tempo. É muito importante ela estar bem quente para a solda ser eficaz. E aí você apoia a peça sobre a grade que está danificada e nas duas pontas de encontro ali, a gente apoia a ferramenta
e faz uma pressão para ela ir derretendo o material e fazendo a poça de fusão. Primeira etapa ali ela já está unida, já até soltei a peça, ela permaneceu no local. E agora vamos fazendo esse trabalho por toda a extremidade da peça até unir tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Nessa etapa, a peça estava um pouco afastada, então eu tive que fazer pressão com a mão e derreter o material para unir as duas peças. Seguram por alguns segundos até esfriar e a peça já vai ter feito a fusão. E ela já vai ter moldado, como é plástico, né? Ele molda o formato da grade. Aí fazendo o mesmo processo, segura, faz a fusão com a ferramenta quente, espera um tempo até esfriar, depois solta e ela permanece fixada. E aí continua o processo de fusão. Você está quase acabando a solda, não se preocupe em ficar bonito nesse primeiro momento. A intenção é fazer a fusão das duas peças. Na próxima etapa, vai ser a etapa de nivelamento. Então, a gente vai tirar material onde estiver mais alto, passar o material para a parte onde estiver mais baixo, fazendo o nivelamento da solda. Aí o teste final, 100% soldado e firme. E essa é a etapa de nivelamento. Pode perceber que eu tiro o material das partes mais altas. Você consegue olhar a peça pela lateral, o perfil, para ver se tem ondulação. As partes mais altas eu derreto com a ferramenta quente e vou passando para as partes que estão mais baixas, nivelando assim o vinco da peça. A parte de trás da peça a gente também vai fazer uma solda. No meu caso, eu só fiz a solda bruta mesmo, não quis fazer acabamento, mas pode ser feito acabamento e ela ficar bem lisa, igual na parte de fora, na parte da frente. Eu resolvi fazer dessa forma porque é uma parte que vai ficar escondida da grade, vai ficar para dentro, então decidi não gastar esse tempo fazendo acabamento. Mas se você quiser, você pode fazer o acabamento como foi feito na parte da frente e deixar a peça 100% lisa do lado. Tá aí a solda realizada, bem firme. Você pode ver que a peça está balançando por inteiro. Também tinha uma trinca na parte de baixo e eu fiz a solda nessa trinca bem mais fácil porque não precisa adicionar material. É só unir bem ali a parte trincada e fazendo a solda, derretendo com a ferramenta quente e fazendo a solda ao longo de toda a trinca. Por fim, você faz um acabamento. Eu achei muito bom essas duas ferramentas, a Philips e a Fenda, porque você vê que a Philips ela fez um cordão de solda
Eu fui mexendo ela ali, ela foi fazendo um cordão de solda. E depois eu vim com a chave de fenda bem quente e ela foi fazendo o acabamento da solda. Ficou muito bom. Por fim, se fizer um lixamento ali, vai ficar. Fica, consegue deixar a peça 100% lisa e ninguém percebe que você fez uma solda. Pela parte de dentro, eu usei os fios de cobre. Eu fiz como se fosse uma fibra com cobre. Corta os pedacinhos de fio, coloca sobre a área trincada, vem com a ferramenta bem quente, apoia por cima do fio de cobre e faz pressão. O próprio fio de cobre ele esquenta e vai fundindo dentro do plástico, formando uma peça rígida. O remendo fica muito bom, você balança, não quebra. Você pode bater o carro de frente, ele vai quebrar do lado, mas no cobre ele não quebra. E aí a etapa final de acabamento da solda, eu fiz com uma lima para deixar a solda nivelada com a peça. É importante prestar atenção no vinco da peça original da grade e acompanhar esse vinco pela peça que foi adicionada, o remendo que foi feito. Se vocês repararem, ela ficou um pouco ondulada, mas vai ter a próxima etapa do vídeo, vai ter a parte 2 que a gente vai tirar essa ondulação dessa peça plástica que foi soldada e ela vai ficar exatamente igual à original. Aí a grade finalizada, tem a segunda parte para fazer acabamento, pintura, nivelamento. Porém, só essa etapa já dá uma total diferença na peça. Segue, curte, compartilha, deixa o seu comentário aí se você faria no seu carro. E comenta aí também qual a próxima etapa da reforma da Blaze que você gostaria de acompanhar. E deixe ideias, sugestões de reparo que você já sabe fazer na sua casa e pode compartilhar por aqui. Um abraço a todos.